Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso tema sequências, mas agora a gente vai falar de lei de recorrência. Lei de recorrência é um outro tipo de fórmula que a gente pode descrever uma sequência. As aulas anteriores a gente fez com lei de posição, agora eu vou apresentar para vocês através de exercícios o que é uma lei de recorrência. Bom, então antes da gente resolver alguns exercícios usando a lei de recorrência, seria legal se a gente lembrasse de algumas coisas, ó. Primeira coisa, formalmente, matemática, uma sequência, ela deve ser escrita entre parênteses e separada por vírgulas, certo? Então aqui, ó, o A1 representa o primeiro termo, o A2 o segundo termo, o A3 o terceiro termo, assim por diante, sempre separados por vírgula. Essa sequência pode ser finita ou infinita, ou seja, ela pode ter um fim ou não, certo? Bom, um comparativo que eu fiz para vocês nas aulas anteriores é uma sequência como se fosse uma fila, certo? Tem um termo após o outro e eles têm uma ordem, certo? Esse está na frente desse, que está na frente desse, assim por diante. Bom, uma coisa bem importante que vai ser essencial para essa aula é a gente lembrar o seguinte, ó, se eu tiver um termo lá no meio dessa fila aqui, ó, por exemplo, esse cidadão aqui, eu não sei qual é a posição dele nessa fila aqui. Então a gente fala que ele está na posição N, é o AN, uma posição desconhecida. Ele está lá na sequência, mas eu não sei. O importante é o seguinte, se esse é o AN, se ele está na posição N, o próximo elemento, o próximo termo, ele tem uma posição a mais do que ele. Então a gente fala que ele é o AN mais 1, certo? Ele tem uma posição a mais. Se a posição desse era N, a posição desse é N mais 1. E o próximo vai ganhar mais uma posição, a N mais 2. E o próximo seria a N mais 3, a N mais 4 e assim por diante. Sempre que a gente avança uma posição, aumenta um no lugarzinho aqui, no númerozinho da posição, certo? Então a N mais 1 aumenta 1. E a mesma coisa se eu quiser voltar a uma posição. Se esse aqui é o AN, se eu voltar a uma posição, é o AN menos 1. Se eu voltar mais uma posição, AN menos 2, AN menos 3 e assim por diante. Então perceba que esses elementos, aqui, esses termos dessa sequência, embora eu não saiba quem eles são, não saiba exatamente quem é a posição deles, eu consigo relacionar a posição deles aqui, ó. Essa é uma posição qualquer, essa é uma mais, uma menos e assim por diante. Isso vai ser bem importante para os exercícios da aula de hoje. Então, olha só, o primeiro exercício. A expressão a seguir é a lei de formação de uma sequência. Então, tem aqui uma frase bem estranha a princípio, né? Para quem nunca teve contato, ela é um pouco grande e um pouco estranha. Mas eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver que na prática não é tão difícil assim, ó. Então, aqui está escrito que o A1 é igual a 5 e o AN é igual a N menos 1 mais 4, com N pertencente a naturais asterisco, naturais não nulos, e o N é maior ou igual que 2. Então, isso é o que a gente chama de lei de recorrência. Por que é uma lei de recorrência? Porque ele está falando aqui, ó, nessa frase, nessa sentença matemática, ele está nos dizendo que um termo dessa sequência ele é igual ao termo anterior, lembra? A N menos 1, o termo anterior, somado com 4, certo? Aqui está só dando alguns detalhes. Que detalhes são esses? O n tem que ser um número natural não nulo. Afinal, a gente até discutiu já nas outras aulas, esse número, o n, ele representa a posição. Então, ele não pode ser quebrado, negativo, zero. Então, por isso que ele pertence aos naturais não nulos. Ele tem que ser 1, 2, 3, 4, assim por diante. Só que nesse caso aqui, ele fala que o n tem que ser, além disso, tem que ser maior ou igual que 2. Por que tem que ser maior ou igual que 2? Porque esse termo A1 já foi dado, então n igual a 1 não entra nesse caso. O A1 já foi dado, essa fórmula vai servir só para o n igual a 2 em diante, certo? Então isso é uma lei de recorrência. Por quê? Porque um termo recorre aos anteriores para serem calculados. A n é igual ao anterior mais 4. Bom, então vamos ver na prática como funciona isso, ó. Letra A, escreva os 5 primeiros termos da sequência. Então, para escrever os 5 primeiros termos, a gente tem que começar pelo primeiro, o A1. E o A1 não precisa nem calcular, não precisa de fórmula, não precisa de nada. Está escrito aqui, ó, o A1 é igual a 5. Então, não tem segredo, o A1 é igual a 5. Agora, o A2 não foi dado de graça, assim que nem o A1. Então, a gente vai ter que usar essa formulinha, ó. Essa formulinha, eu posso usar n maior ou igual que 2. Então, como pode ser maior ou igual que 2, então posso colocar o 2 aqui. Então, eu vou substituir nessa formulinha, aonde aparece n, eu vou colocar um 2 no lugar. Então, vai ficar aqui A2 é igual a 2 menos 1 mais 4.
certo? Agora, o que é esse A2 menos 1? Tem uma continha aqui no índice, né? Isso significa A2 menos 1 é A1 mais 4, ou seja, o segundo termo ele é calculado pegando o valor do primeiro e somando 4. Como o primeiro já foi dado e vale 5, então nada mais é do que 5 mais 4, que dá igual a 9, certo? Vamos ver mais um caso aqui, ó, o A3. A3 substitui na formulinha aqui, ó. Então vai ficar A3 menos 1 mais 4. Ou seja, o terceiro termo, fazendo essa continha bem simples, que dá 2, o terceiro termo é o segundo termo mais 2. É o anterior a ele, é o A2 mais 4. Como o A2 a gente já calculou, deu 9, substituindo aqui vai ficar 9 mais 4, que é igual a 13, certo? Então, perceba que é só substituir o n na fórmula, bem parecido com o que a gente já estava fazendo, né, na lei de posição. Só que agora o n acaba aparecendo na posiçãozinha aqui, mas a ideia é a mesma. Para calcular o A4 é a mesma coisa, substitui o n por 4, vai ficar A4 menos 1 mais 4, que nada mais é, o A4 é igual ao A3 mais 4, certo? O termo A3 mais a quantidade 4. Como o A3 vale 13, vai ficar 13 mais 4, que dá 17. E a mesma coisa para o A5, o A5 menos 1 mais 4, nada mais é do que o A4 mais 4, que dá igual a 17 mais 4, que é igual a 21. Nossa, professor, percebi aqui ó, que tem um padrão bem simples, ó, vai somando de 4 em 4, né? 5 para 9, para 13, para 17, para 21, vai indo de 4 em 4. É isso mesmo? Sim, no fundo é isso que essa sequência está descrevendo, né? Embora com uma linguagem um pouquinho mais complicada, mas é uma linguagem que a gente acostuma. Está escrito que o primeiro termo vale 5 e a partir do segundo termo, você calcula pegando o termo anterior e somando 4. Nada mais é do que a gente acabou de falar de forma informal. Vai somando 4, é isso que está escrito aqui. Então, por isso apareceu essa sequência aqui, ó, 5, 9, 13, 17, 21. Bom, agora a gente vai tentar responder o item B. Ó. O item B é qual é o valor de A100? Bom, se a gente usar a formulinha, a gente vai tentar usar a formulinha para calcular o A100. Vai ficar que o A100 é igual a A100 menos 1 mais 4. Ou seja, o A100 é igual ao A99 mais 4. É igual ao 99º termo da sequência mais 4. Só que a gente tem um problema, né? A gente não tem o 99º. A gente teria que calcular o 99º. Só que para calcular o A99, a gente precisa do A98. E aí vai precisar do A97, vai precisar do A96 e assim por diante. Ou seja, para calcular o A100, a gente vai ter que ir de 1 por 1. Essa é a grande desvantagem da lei de recorrência. A lei de recorrência ela tem uma escrita bonitinha, ela tem padrões fáceis, mas para calcular termos de posições muito distantes, não tem escapatória. Você vai ter que calcular 1 por 1 até chegar no centésimo termo, certo? A não ser que, olha só a letra C, escreva uma lei de posição para essa sequência. Então, se a gente olhar, se a gente fizer uma observação minuciosa da sequência, talvez, às vezes dá, às vezes fica muito difícil. Nesse caso aqui dá, ó, a gente talvez consiga deduzir uma lei de posição para essa sequência. Essa sequência, inclusive, é uma sequência que a gente já fez em outras aulas. Ó. 5, 9, 13, 17, 21. Esses números nada mais são do que um a mais do que os múltiplos de 4. Ó. 4 vezes 1 mais 1, 4 vezes 2 mais 1, 4 vezes 3 mais 1, 4 vezes 4 mais 1, 4 vezes 5 mais 1. Ou seja, AN é 4 vezes N mais 1. Então, essa fórmula, ela descreve essa sequência e essa fórmula também descreve essa sequência. Uma sequência ela não é de lei de recorrência ou é de lei de posição. Certo? A fórmula é de recorrência ou de posição, mas uma sequência ela pode ser descrita sempre ou por lei de recorrência ou por lei de posição, ou os dois, certo? Na verdade, sempre que existe uma lei de recorrência, com certeza existe uma lei de posição. É que às vezes essa lei de posição é muito complicada. Essa aqui foi facinho de deduzir, né? Mas nem sempre vai ser tão tranquilo de deduzir. Bom, mas voltando ao item B, ó, agora para calcular o centésimo termo fica mais fácil com a lei de posição, né? É só substituir o n por 100. Então, vai ficar A100 é igual a 4 vezes 100 mais 1. Então, o centésimo termo é 401. Então, temos que ficar com isso aqui. Ó. Uma das coisas principais dessa primeira aula é perceber isso. Que a lei de recorrência ela é muito legal, ela tem um padrãozinho bem legal. Depois que a gente se acostuma, ela fica fácil. Mas ela tem essa limitação. A gente não consegue pular vários termos de uma vez, sem utilizar uma lei de posição.
Exercício 2. A expressão a seguir é a lei de formação de uma sequência. Então, foi dado aqui, ó, o primeiro termo vale 2, e a partir daí, para n maior ou igual que 2, um termo qualquer é 2 vezes o termo anterior, certo? Escreva os 5 primeiros termos da sequência. Então, mais uma vez, essa é uma lei de recorrência, uma fórmula lei de recorrência. Por quê? Porque recorre aos termos anteriores. Um termo precisa do termo anterior para ser calculado com essa fórmula. Então, seguindo aqui, vamos lá, calculando o A1. A1 foi dado de graça, A1 vale 2, não tem segredo. O próximo é o A2, então aí a gente vai ter que recorrer à formulinha aqui, ó. O A2 é igual a 2 vezes o termo anterior, ou seja, é 2 vezes A1. Como o A1 vale 2, então fica 2 vezes 2, que dá 4. O A3, ele é igual a 2 vezes o termo anterior, que é 2 vezes o A2. Como o A2 a gente já calculou, é 2 vezes 4, dá 8. O A4, ele é 2 vezes o termo anterior, ou seja, é 2 vezes A3. Como o A3 a gente já calculou, vai ficar 2 vezes 8, que é igual a 16. E a mesma coisa para o A5, é 2 vezes o anterior, que dá 32. Então, pronto, escrevemos os 5 primeiros termos da sequência. 2, 4, 8, 16, 32. Então, é um padrãozinho bem tranquilo, né? Começando pelo 2, vai multiplicando por 2. Que é o que está escrito aqui, ó. O primeiro termo vale 2 e a partir daí basta pegar o anterior e multiplicar por 2. Essa frase que a gente fala, basta ir multiplicando por 2, isso é informal, né? Na matemática a gente escreve desse jeito. O primeiro termo é 2 e a partir do segundo termo, basta pegar o anterior e multiplicar por 2. Bom, agora temos o item B. Escreva uma lei de posição para essa sequência. Então a gente tem que tentar deduzir uma possível lei de posição, não tem uma só, né? Escreva uma delas, mas a gente vai tentar encontrar uma delas. Bom, a mais fácil que eu encontrei aqui é você perceber que esse número é 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5 e assim por diante, ou seja, o AN. Exercício 3. A expressão a seguir é a lei de formação de uma sequência. O primeiro termo vale 2 e o AN é igual ao termo anterior, AN menos 1 vezes 3, e depois subtrai 4. Essa fórmula serve para n maior ou igual que 2. Então, vamos escrever os 5 primeiros termos da sequência. O A1 foi dado de graça, é 2. O A2, agora a gente vai ter que usar a formulinha, é o termo anterior, A1, multiplicado por 3 e depois subtrai 4. Como o A1 a gente já tem, a gente substitui aqui, vai ficar 2 vezes 3 menos 4. 2 vezes 3 dá 6, menos 4 dá 2. Então, o A2 vale 2 também. Agora, para calcular o A3, a gente tem que pegar o anterior, o antecessor, termo anterior, multiplicar por 3, depois subtrair 4. Então, vai ficar A2 vezes 3 menos 4. Como o A2 vale 2, então vai ficar 2 vezes 3 menos 4, que é a mesma continha daqui, né? Que vai dar 2 de novo. Então, os mais espertinhos aí já perceberam o quê? Como o resultado está dando o mesmo, eu vou substituir na próxima fórmula, vai dar o mesmo resultado, ou seja, vai ficar 2. E o próximo vai ficar 2. Como o termo anterior é sempre 2, as respostas vão ser sempre as mesmas. Então, essa sequência ela é 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 infinitamente, certo? Ah, existe uma sequência que pode ser todo mundo 2? Ué, qual é o problema? Pode ser todo mundo 2, pode ser todo mundo 0, pode ser todo mundo negativo, todo mundo grande, todo mundo pequeno. E deu essa sequência aqui, certo? Uma sequência talvez inútil, mas é uma sequência. Exercício 4. A expressão a seguir é a lei de formação de uma sequência. Então, olha só, um pouquinho diferente dos outros. Primeiro termo vale 1, o segundo termo também vale 1, e a partir do terceiro termo a gente usa essa fórmula. Um termo ele é igual à soma do termo anterior mais o anterior do anterior, duas posições para trás. Escreva os 6 primeiros termos da sequência. Então, essa é uma lei de recorrência. Para calcular um termo, a gente precisa usar os anteriores, lei de recorrência. Agora, o primeiro termo veio de graça, é 1. O segundo termo também veio de graça, é 1. Agora, o terceiro termo, ele é o anterior mais o anterior do anterior, certo? Que dá A2 mais A1. Como o A2 e o A1 a gente tem, fica 1 mais 1, que é igual a 2. A mesma coisa para calcular o quarto termo, é o anterior mais o anterior do anterior, que dá o A3 mais o A2. O A3 a gente tem, o A2 a gente tem. Então, vai ficar 2 mais 1, que é igual a 3. O quinto termo nada mais é do que o quarto mais o terceiro,
que dá 3 mais 2, que é igual a 5. E o A6 é a soma dos dois anteriores, A5 mais A4, que é igual a 5 mais 3, que dá 8, certo? Então, os primeiros elementos da sequência são 1, 2, 3, 5, 8, certo? Para achar o próximo é só somar. 5 mais 8 dá 13, mais 8 dá 21, e assim por diante. É só somar os dois últimos que você chega no próximo termo. Exercício 5. A expressão a seguir é a lei de formação de uma sequência. Então, o primeiro termo foi dado, e a partir do segundo termo, basta usar essa fórmula, que é pegar o termo anterior, dividir por 2 e depois somar 4. Escreva os 5 primeiros termos dessa sequência. Então, vamos começar pelo A1. O A1 veio de graça, o A1 é 24. O segundo termo, a gente vai ter que usar a formulinha, que é o termo anterior dividido por 2 mais 4, ou seja, A1 dividido por 2 mais 4. Como o A1 vale 24, fica 24 dividido por 2 mais 4. Fazendo essa conta, dá 12 mais 4, que é 16. Ou seja, o segundo termo é 16. No terceiro termo, a gente vai fazer a mesma conta, pega o termo anterior, o A2 divide por 2, soma 4. Fica 16 dividido por 2 mais 4, que dá 12. E assim por diante, fazendo a conta aqui com o quarto termo, vai ficar o termo anterior a 3 dividido por 2 mais 4, 12 dividido por 2 mais 4, que é a mesma coisa que 6 mais 4, que dá 10. E por último, a 5 é o termo anterior a 4 dividido por 2 mais 4, que vai dar como resultado o 9, certo? Então perceba que essa sequência aqui, essa lei de recorrência, com essa lei de recorrência a gente chegou numa sequência decrescente, certo? E o padrão dela já não é tão simples, ó. Daqui para cá diminui 8, diminui 4, diminui 2, diminui 1, e daqui para cá vai ficar pior, né? Então nem todas têm um padrão muito simples. Então, achar a lei de posição desse não seria tão fácil assim. Então a sequência é essa. Exercício 6. A expressão a seguir é a lei de formação de uma sequência. Então, foi dado o primeiro termo, que vale menos 1, e a partir do segundo termo, a gente tem que usar essa formulinha. Pega o termo anterior, multiplica por menos 1 e depois soma 2. Então, vamos lá calcular. Primeiro termo foi dado, é o menos 1. O segundo termo, a gente vai ter que substituir na formulinha. É menos 1 vezes o termo anterior, que é o A1, menos 1 vezes A1, mais 2. Como o A1 é menos 1, então vai ficar menos 1 vezes menos 1 mais 2, que é a mesma coisa que 1 mais 2, que dá 3. Então, o segundo termo é 3. O A3 a gente vai usar a mesma formulinha. Pega o termo anterior, o A2, multiplica por menos 1 e depois soma 2. Fazendo essa conta, a gente vai ficar com menos 3 mais 2, que dá menos 1. E agora, para calcular o A4, o termo anterior é o menos 1. Então, o que vai acontecer? Sempre que o termo anterior é menos 1, o resultado vai dar 3, certo? Então, veja só o que vai acontecer. A gente vai fazer a continha aqui, e aí vai ficar o termo anterior, menos 1 vezes menos 1, mais 2, vai dar 3 de novo. E o que a gente percebe na lei de recorrência? Sempre que um termo é 3, quando a gente calcula o próximo, vai dar menos 1. Então, provavelmente, o A5 aqui vai dar menos 1 também. Então, essa é uma sequência que fica repetindo, não só um termo, né? Fica menos 1, 3, menos 1, 3, menos 1, 3 e assim por diante, certo? Então, essa é a sequência formada. Menos 1, 3, menos 1, 3, menos 1, 3, menos 1, 3 e assim por diante. O A7 é uma outra lei de recorrência, ó, um pouquinho diferente. Ela tem uma misturinha dos dois, mas ela continua sendo uma lei de recorrência. O A1 é igual a 1. E a partir do segundo termo, o AN se calcula com o termo anterior mais a posição do termo que está querendo calcular, certo? Então, me parece que é uma mistura de lei de recorrência com lei de posição. Mas a gente chama isso de lei de recorrência porque recorre ao termo anterior, então é uma lei de recorrência. O primeiro termo vale 1. O segundo termo, a gente pega o termo anterior, que é o A1, e soma a posição dele, 2, certo? Ou seja, fica A1 mais 2, como A1 a gente tem, então fica 1 mais 2, que dá 3. Para calcular o A3, a mesma formulinha. Pega o termo anterior, A2, e soma a posição dele, que é 3. Como o A2 vale 3, então fica 3 mais 3, que dá 6. Para calcular o A4, a gente pega o termo anterior, A3, e soma a posição dele, que é 4. E aí vai ficar, como o A3 é 6, vai ficar 6 mais 4, que é igual a 10.
E por último, o quinto termo é o termo anterior, A4, somado com a posição dele, 5. Então, o A4, como a gente calculou aqui, deu 10, fica 10 mais 5, que é igual a 15. Então, essa foi a sequência formada. Ainda vamos calcular o A6 aqui, né? O A6 é igual a 5 mais 6, e aí vai dar 21, tá? Então, a sequência formada aqui é 1, 3, 6, 10, 15, 21, tá? Perceba que também não tem um padrão muito simples, igual as primeiras que a gente fez. Essa aqui dá até para achar uma lei de posição dela, mas não é tão simples aqui também. Beleza, pessoal?